Num centro comercial de luxo localizado no coração da cidade, onde marcas de prestígio competiam em elegância, um homem chamado Mark trabalhava como segurança há vários anos. Todas as manhãs, ele vestia seu uniforme preto impecavelmente passado, ajustava seu distintivo e se posicionava na entrada principal, examinando a multidão com olhar atento. Considerava-se o guardião deste templo de requinte, garantindo que só os bons clientes por ali circulavam com total tranquilidade. Seu trabalho incutiu nele uma obsessão pela ordem e pela vigilância, mas por trás desse aparente rigor escondia-se um preconceito mais insidioso. Mark não gostava de admitir, mas estava convencido de que algumas pessoas não tinham lugar neste mundo aconchegante onde couro, mármore e lustres brilhantes compunham uma decoração digna da realeza moderna. Seu instinto de suspeita foi acionado instantaneamente quando jovens de tênis entravam em lojas de alta costura, ou quando indivíduos que ele considerava fora de contexto ousavam ficar perto das vitrines repletas de relógios e joias caras. Naquela tarde, enquanto um sol dourado banhava a cidade e o shopping fervilhava com a atividade de clientes abastados, uma jovem negra entrou pelas portas de vidro de uma das boutiques mais exclusivas. Assim que viu, Mark sentiu um alerta acender em sua mente. Ela era linda e elegante, seu vestido de seda bege abraçando graciosamente as curvas de seu corpo. Seus saltos baixos ecoavam levemente no chão de mármore polido, e um relógio de ouro delicadamente ajustado brilhava em seu pulso esguio. Sua postura era reta, confiante, quase principesca. Porém, nada disso foi suficiente para Mark considerá-la uma cliente legítima. Ele franziu a testa. Ele conhecia bem esse tipo de pessoa. Pelo menos, ele pensava que os conhecia. Aqueles que queriam parecer distintos para melhor abusar da confiança do pessoal. Aqueles que entraram com confiança mas cujo verdadeiro objetivo era sair com algo discretamente escondido na bolsa. Silenciosamente, ele sentou-se ligeiramente e ajustou o fone de ouvido de seu dispositivo de segurança. Seus olhos nunca a deixaram. Amaya, por outro lado, desconhecia completamente a atenção que havia atraído. Ela caminhou lentamente pela loja, apreciando o luxo da decoração. As fileiras de joias brilhavam sob a penumbra, refletindo a riqueza e a opulência do lugar. Ela parou em frente a uma exposição de anéis cravejados de diamantes, então seu olhar desviou-se para uma pulseira simples, mas refinada, de ouro branco. Um vendedor elegante e sorridente abordou-a com um profissionalismo impecável. "Posso ajudá-la, senhora?" Ele perguntou cortesmente. Amaya ergueu os olhos e deu-lhe um sorriso caloroso. "Sim, estou procurando um presente para meu pai. Uma pulseira em ouro, bastante sóbria mas elegante." O vendedor concordou imediatamente. "Claro, tenho alguns modelos para lhe oferecer." Virou-se para o balcão, abriu uma gaveta segura e tirou várias pulseiras, que arrumou cuidadosamente sobre uma almofada de veludo preto. Amaya observou as joias com interesse, deixando seus dedos tocarem delicadamente o metal precioso. Do outro lado da loja, Mark parou de fingir que observava os outros clientes. Seu olhar estava fixo inteiramente em Amaya, as sobrancelhas franzidas numa expressão de crescente suspeita. E então, o que ele temia aconteceu. Amaya pegou uma das pulseiras entre os dedos, pesando-a levemente. Mark não esperou mais. Com um passo rápido e determinado, ele atravessou a loja em poucos segundos e de repente se colocou diante dela, o rosto fechado com severidade indignada. "Largue isso imediatamente." Ele rosnou em voz alta que assustou os outros clientes. O tom seco e autoritário surpreendeu Amaya, que olhou para ele, atordoada. "Com licença?" ela perguntou, seu olhar oscilando entre incompreensão e irritação. Mark não lhe deu tempo para reagir mais. "Não brinque isso comigo. Eu vi você tentando colocar essa pulseira na sua bolsa." Sua voz estalou como um chicote no ambiente aconchegante da loja. O vendedor, ainda ao lado de Amaya, abriu a boca, tentando intervir, mas a expressão intransigente de Mark o dissuadiu. Ao redor deles, os outros clientes pararam de fazer compras, cativados pela cena que se desenrolava diante de seus olhos. Murmúrios começaram a aumentar. Amaya sentiu uma onda de calor subir ao seu rosto. Ela olhou para Mark, procurando em seus olhos uma explicação racional para essa agressão repentina. Mas o que ela viu foi desprezo. Um desprezo familiar. Aquele que lhe foi dirigido com demasiada frequência em determinados espaços onde era imediatamente julgada pela cor da sua pele antes mesmo de ouvir as suas palavras.
Um arrepio de raiva gelada percorreu sua espinha, mas ela se recusou a ceder à emoção. Ela lentamente olhou para suas mãos. A pulseira ainda estava lá, visível e intacta. Sua bolsa, por sua vez, estava pendurada no ombro, fechada. Ela respirou fundo antes de declarar com voz calma, mas cortante: "Você me acusa de roubo, mas olhe com atenção. Esta pulseira ainda está em minhas mãos. Minha bolsa nem foi aberta." Um silêncio tenso caiu sobre a loja. Mark, no entanto, não recuou. Seu olhar brilhava com uma certeza quase fanática, como se quisesse provar a todo custo que tinha razão. "Você ia fazer isso. Tenho certeza disso. Tenho experiência com esse tipo de coisa." A acusação, lançada com tanta convicção, trouxe um leve sorriso de escárnio amargo aos lábios de Amaya. Ela sabia exatamente o que ele queria dizer com esse tipo de coisa. Ela então tomou uma decisão. A humilhação pública era uma arma formidável, mas hoje este segurança aprenderia uma lição que nunca esqueceria. Ela gentilmente colocou a pulseira na almofada de veludo e olhou Mark diretamente nos olhos. "Você vai se arrepender desse erro." Então, com dignidade impecável, ela girou nos calcanhares e se dirigiu para a saída, deixando atrás de si um pesado silêncio. Mark a seguiu com o olhar, ainda acreditando que havia cumprido seu dever com excelência. Ele não sabia que no dia seguinte, essa mulher que ele acabará de humilhar em público destruiria todas as suas certezas, e a sua carreira. Na manhã seguinte, o clima no shopping estava mais tenso do que o normal. Uma reunião crucial foi convocada com urgência, reunindo todos os gerentes de loja, diretores, bem como a administração do complexo. A agenda oficial mencionava uma discussão sobre medidas de segurança e experiência do cliente, mas ninguém esperava o real motivo dessa ligação. Na grande sala de conferências, um espaço luxuoso adornado com madeiras preciosas e janelas do chão ao teto que oferecem vistas deslumbrantes da cidade, surgiram murmúrios entre os participantes. Executivos de terno ajustavam nervosamente as gravatas, os diretores verificavam discretamente seus telefones. Ninguém sabia exatamente por que essa reunião fora convocada em tão pouco tempo, mas uma coisa era certa: algo ruim havia acontecido. Mark, como vigia principal, estava entre eles, ereto, seguro de si. Estava convencido de que a sua intervenção do dia anterior seria destacada como um exemplo de vigilância e profissionalismo. Ele quase esperava receber elogios por evitar um suposto roubo. Ele olhou em volta com satisfação, cheio de confiança. Então as portas de vidro se abriram e o gerente do shopping entrou. O Sr. Lauren, um homem carismático de cerca de 50 anos, reconhecido pela sua seriedade e pela sua influência, avançava com passos medidos, impondo naturalmente o silêncio na sala. Com um olhar, ele varreu a assembleia e todos ficaram em silêncio. Mas foi a pessoa que caminhava ao lado dele quem realmente chamou a atenção. Uma jovem, elegante, confiante, impecavelmente vestida com um terno creme que realçava seu carisma natural. Mark sentiu seu coração disparar. Era ela. Amaya. Ele ficou lívido. Ela avançou com uma postura que contrastava com a humilhação que sofrerá no dia anterior. Ela não era mais apenas uma cliente que ele poderia afugentar sem consequências. Seu olhar era penetrante, seguro. Ela não tinha esquecido. Ela e o Sr. Lauren sentaram-se no centro da mesa de conferência, no lugar de honra. Uma vez sentada, Amaya cruzou os braços e olhou nos olhos de Mark, que se sentia cada vez mais desconfortável. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Então, com voz calma, mas vibrante, ela declarou: "Antes de iniciarmos esta reunião, gostaria de compartilhar uma experiência pessoal que tive aqui ontem à tarde." Todas as conversas pararam abruptamente. Os líderes trocaram olhares intrigados. Alguns já sentiam que a reunião estava tomando um rumo inesperado. Mark sentiu o suor escorrendo pela nuca. Ele não se mexeu, mas parecia que seu assento estava esquentando. Amaya respirou fundo, aproveitando o tempo para se certificar de que cada pessoa nesta sala ouviam atentamente. "Ontem, quando vim comprar um presente para meu pai, fui humilhado e acusado de roubo sem qualquer prova." Um arrepio percorreu a assembleia. As autoridades trocaram olhares estranhos, alguns já entendendo para onde a história estava indo. "Um segurança me agrediu verbalmente e depois me expulsou fisicamente na frente de todos, simplesmente porque, segundo ele,
Eu não poderia ser cliente legítimo de uma loja de luxo. Um murmúrio geral surgiu. Alguns se voltaram para Mark. Mark, paralisado, sentiu a respiração encurtar. Ele queria protestar, mas sua garganta estava seca. O silêncio caiu novamente quando Amaya lentamente virou a cabeça para ele, seu olhar cheio de intensidade implacável. Esse segurança era você. Mark sentiu o chão ceder sob seus pés. Seu estômago embrulhou como se tivesse acabado de receber um golpe violento no peito. Seu rosto ficou pálido e um suor frio deslizou lentamente por sua nuca. Cada batida do seu coração ecoava em sua cabeça como um tambor de guerra. O Sr. Lauren, que até então permanecia impassível, sentou-se lentamente em sua cadeira de couro, cruzando os dedos sobre a mesa com gélida maestria. Seus olhos, geralmente cheios de gentileza quando falava com seus funcionários, agora eram duros e afiados como uma lâmina. Ele olhou para Mark com uma intensidade que fez o segurança estremecer. Mark, você sabe quem é essa jovem? Ele perguntou com uma voz afiada, cada palavra pesando como uma frase iminente. Mark abriu a boca, tentou por um momento articular uma resposta, mas nenhum som saiu. Sua garganta estava seca, sua língua paralisada. Ele balançou a cabeça lentamente. O Sr. Lauren deixou um silêncio insuportável antes de declarar. Ela é minha filha. Um calafrio percorreu a assembleia. Uma onda de choque invisível pareceu passar pela sala. Alguns diretores trocaram olhares preocupados, outros baixaram os olhos, como se temessem ser associados à atitude de Mark. Mark sentiu seu corpo congelar. Ele piscou várias vezes, incapaz de processar esta revelação brutal. Sua filha. Ele finalmente gaguejou, como se ainda esperasse que fosse uma piada de mau gosto. Mas o rosto impassível do Sr. Lauren confirmou-lhe que ele não estava sonhando. O silêncio que se seguiu foi mais esmagador do que 1000 reprimendas. Sr. Lauren respirou fundo, contendo uma raiva fria antes de continuar. Você tratou minha filha com desprezo e violência, sem sequer tentar entender quem ela era. Sua voz era implacavelmente firme. E se você fez isso com ela, isso significa que você definitivamente fez isso com outras pessoas. Quantos clientes você humilhou assim? Quantas pessoas você julgou pela aparência antes mesmo de olhar respeitosamente para elas? Mark abriu a boca para protestar, mas o Sr. Lauren levantou a mão, impedindo qualquer tentativa de justificativa. Jamais tolerarei tal comportamento em meu estabelecimento. Ele fez uma pausa e depois virou lentamente a cabeça em direção ao seu assistente pessoal. Mark é imediatamente demitido. Uma respiração chocada percorreu a assembleia. O segurança sentiu seu mundo desabar. Certifique-se de que ele saia do local até o final do dia. As palavras soaram como uma sentença de morte. Mark se encolheu. Ele tentou desesperadamente se apegar a algo, a uma explicação que pudesse aliviar seu destino. Senhor, ele gaguejou. Achei que estava apenas fazendo meu trabalho. Queria proteger a loja. Mas sua voz estava trêmula e suas palavras soavam vazias diante da gravidade da situação. Antes mesmo de o Sr. Lauren responder, Amaya levantou-se lentamente. Ela caminhou com passos medidos em direção a ele e parou bem na frente dele. Seu olhar era calmo, mas imbuído de uma força que Mark não podia mais ignorar. Ela olhou nos olhos dele, reduzindo-o a um mero espectador de sua própria queda. Seu trabalho, ela disse em um tom gelado, era para proteger os clientes, não para julgar quem tinha o direito ou não de estar aqui. Ela fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras cair sobre ele como uma frase irrevogável. Você me humilhou publicamente e hoje está sofrendo as consequências. Mark sentiu sua respiração ficar mais difícil. Ela então se virou para a assembleia, seu olhar varrendo a sala, como se quisesse garantir que todos entendessem o significado daquele momento. O que aconteceu comigo ontem é apenas um exemplo dos preconceitos que muitas pessoas enfrentam todos os dias. Um murmúrio discreto percorreu os diretores, alguns abaixando a cabeça, outros balançando levemente a cabeça, como se tomassem consciência de uma realidade que há muito ignoravam. É hora de isso parar. Um silêncio respeitoso seguiu sua declaração. Mark não conseguia mais dizer nada. 2 agentes de segurança, chamados discretamente pelo assistente do Sr. Lauren, aproximaram-se e fizeram-lhe gestos para que o seguisse. Mark lançou um olhar desesperado ao seu redor, procurando apoio,
uma voz que implorasse a seu favor. Mas ninguém se mexeu. Todos os funcionários, todos os executivos, todos aqueles que estiveram ao seu redor até agora olharam para ele com uma distância fria. Não havia mais respeito. Não há mais status. Apenas uma desgraça silenciosa. Então, com um passo hesitante, levantou-se, com os ombros caídos, e seguiu os agentes em direção à saída. No corredor, enquanto caminhava sob os olhares furtivos e cochichos dos colegas, percebeu que não havia simplesmente perdido o emprego. Ele havia perdido a cara. Perdeu o respeito. Perdeu tudo o que pensava ser o seu lugar. E o pior é que ele era o único culpado. De volta à sala de reuniões, o Sr. Lauren recuperou a compostura e voltou a concentrar a atenção da Assembleia na importância do respeito e da inclusão no seu estabelecimento. Mas a Maya não estava mais ouvindo. Ela se levantou discretamente e saiu do escritório do pai. Uma leve brisa soprava pelo corredor quando ela parou por um momento, respirando fundo. Ela não estava sorrindo de triunfo. Ela sorriu porque acabará de provar uma coisa essencial. A justiça, embora tardia, sempre triunfa no final.